Hoje, na hora do almoço, eu tive uma conversa com um colega de trabalho e tal. E eu achei interessante a conversa dele, sabe? Eu achei interessante a conversa dele porque ele me perguntando algumas coisas, falando sobre como é que o mundo está funcionando hoje em dia, né? E ele começou a colocar as situações dele, né? Que a gente vive num mundo onde as pessoas poderiam ajudar mais uns aos outros, mas na verdade isso não acontece. E ele dando um exemplo dele mesmo, né? Falando que quando ele tem alguma coisa assim, um objeto, um móvel, sei lá, qualquer coisa do tipo. E hoje ele tem outra postura. Quando ele quer se desfazer daquilo, ele procura geralmente alguém que queira consumir aquilo, né? Alguém que vai utilizar aquilo. E aí ele contando que no dia que ele foi desfazer de um móvel dele, tipo assim, não foi questão de 5 minutos. Quando ele jogou lá fora no lixo, já tinha alguém que gritou dizendo que queria, né? Aí ele mesmo fez uma reflexão, né, cara? Eu achei interessante a posição dele, que ele mesmo falou assim, cara, eu fui pensar depois, né, cara? Eu pensei assim, poxa, por que eu não procurei alguém que precisava disso, né? Eu me senti mal depois e tudo, acho que eu deveria ter procurado alguém e não sei o que seria mais fácil, né, cara? E assim, aí ele foi comentando, né, que ele teve esse pensamento, depois ele fez uma reflexão, né, de que as pessoas acabam tendo tudo que precisa ter na vida e chega um momento que talvez aquilo para elas não interessam mais, mas outras pessoas acabam interessando, né? E ele ficou pensando, né, me passando tudo que ele estava sentindo ali, ele falando, cara, às vezes aquilo que não é bom pra gente, que a gente não quer, que sei lá, não agrada mais, pode não satisfazer mais a gente, mas pode satisfazer uma outra pessoa, né? E eu agora, depois disso tudo, agora eu sempre procuro dar para as pessoas aquilo que eu não vou utilizar mais, né? Aí eu comentando com ele, falei, cara, é interessante esse posicionamento seu aí, das coisas que você tá me falando, né? Plausível. E eu, quando eu era mais jovem, eu tive uma professora de filosofia que ela me disse que muitas das vezes você vai querer ajudar alguém e esse alguém não vai querer ser ajudado, né? Em vários pilares da vida, né? Tanto financeiro, quanto pessoal, moral, social, né? E aí eu comentando com ele, falei, cara, eu já vivi uma experiência uma vez aí há muito tempo atrás com uma outra pessoa que simplesmente assim, ela foi ajudar uma pessoa, a pessoa estava pedindo dinheiro para comer alguma coisa e tal, e aí ela falou, não, eu vou trazer uma comida pra você, bem feitinha, foi lá num buffet, cara, fez um puta de um prato bem feito e trouxe pra pessoa, sabe? E eu assim, eu tento praticar os não julgamentos, né? Aí eu disse pra ela, falei, olha, se eu fosse você eu não daria, porque não é isso que a pessoa tá querendo, a gente já chegou aqui já faz tanto tempo, né? E tem tanta gente comendo aqui, tipo assim, você já analisou o tempo todo que esse cara tá aqui? Ele não tá querendo esse tipo de ajuda, cara. E aí, enfim, mesmo ouvindo isso, ela foi lá e fez isso, né? Fez o prato lá pra pessoa, pro rapaz, né? Nunca esqueça. Simplesmente ela entregou nas mãos dele. Quando ela virou as costas e entrou lá pra dentro, o cara simplesmente pegou aquela marmita muito bem feita e jogou no lixo. Simplesmente assim. Qual que é a moral da história? Né? Como a minha professora de filosofia me disse, algumas pessoas não querem ser ajudadas, né? E aí, pegando a reflexão dele, eu falei pra ele, cara, eu acho que você fez o certo, cara. Você sabe por quê? Imagina se tivesse 1 milhão de pessoas que tivesse essa necessidade e você tivesse diante delas, como é que você escolheria isso? Para quem você ia dar? Aí ele falou, cara, eu não faço ideia. Eu falei, pois é, o que você fez foi o certo. Você colocou lá e deixou à disposição. Aquele que teve interesse foi atrás. Te garanto que as outras pessoas que não tivessem interesse não iriam atrás daquilo que você estava ali disponibilizando, né?
E aí a gente leva esse mesmo entendimento, né, para outros âmbitos da vida, né? Muitas das vezes eu já também passei por isso na minha vida, né, antes de ter uma cabeça mais aberta. Às vezes eu me queixava muito assim, putz, cara, Deus não faz nada, Deus não sei o que e tal. Mas você já parou para pensar também, pegando esse mesmo pensamento, quão é difícil também para Deus agradar todo mundo também? É uma reflexão que a gente precisa fazer, né? E aí, como que agrada todo mundo? Exemplo. Eu gosto muito de exemplos, né? Tipo, nós estamos numa época que está chovendo bastante. Para quem planta, por exemplo, né, tá começando a plantar é legal, mas para quem, por exemplo, já está quase para colher já não é bom, entendeu? Para quem está passando muito calor, está vivendo uma seca, a chuva é bom. Mas para quem, por exemplo, trabalha todo dia de madrugada ou tem algum tipo de comércio móvel que o cara precisa se deslocar, para ele já é ruim. Então o meu entendimento com relação a essas coisas na vida mudou bastante. Eu entendo que tudo depende da situação e da necessidade, né? Às vezes eu vejo pessoas reclamando, putz, tá chovendo pra caramba. Eu falo, cara, lembra aquela época que você reclamava que não chovia? A gente tem que agradecer o que tá acontecendo. O que é o que é, cara. Então é muito interessante essas paradas aí, né? E se a gente for fazer toda uma análise, né, e ele continuou fazendo as colocações dele, ele até me comentou a respeito dessa coisa de Deus e como o mundo funciona. Aí eu comentei com ele, falei, cara, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que buscar o seu Deus interior dentro de você que te compõe e fazer aquilo que você acha que é o correto a ser feito. Porque infelizmente a gente vive num mundo de dualidade entre o sim e o não, entre o certo e o errado, e isso acaba trazendo muito mau entendimento com relação às coisas que acontecem na vida, né? Eu levei muito tempo para entender essas coisas e hoje eu vejo que na verdade não existe o certo e o errado, né? Um outro dia eu vou falar sobre uma outra questão aqui, é uma questão um pouco mais delicada, eu acho que não é tão simples de falar sobre isso, mas tem muitas coisas que a gente olha, que a gente entende como sendo errado, na verdade nem é errado, simplesmente é o que é. Porque na quinta dimensão, os seres de luz, eles não vivem a dualidade. Para eles não existe o certo e errado, só existe o que é. Só existe o que é feito, né? Então, como eu já coloquei algumas coisas aqui no meu canal, eu já falei sobre isso daqui. Nós aqui somos prisioneiros aqui. Nada mais além disso. Esse final de semana mesmo, por eu começar a fazer esses trabalhos aqui, eu acabei sofrendo um ataque energético aqui em casa, me senti muito mal pra caramba, eu acreditei mesmo fielmente que naquele dia eu ia partir daqui, mas percebi que na verdade não ia acontecer isso, na verdade estão fazendo isso comigo justamente porque eu estou começando a abrir a cabeça das pessoas, e eu ainda estou fazendo isso muito devagar ainda, né? Meu canal não tem tanta visibilidade assim, né? Mas quando as pessoas começarem a enxergar a realidade das coisas que eu tô falando, elas vão começar a entender tudo isso, cara. Como é que esse mundo funciona, como as coisas são de verdade. Como esse rapaz que eu conversei com ele na hora do almoço. Eu falei, olha, o mundo não é nada além daquilo que você imagina. E ele mesmo já colocou essas observações. Que há muitos anos na vida dele ele fica vendo coisas assim que ele tem como uma coisa que não deveria estar acontecendo, mas acontece. E não tem nenhuma força superior que faça com que isso pare, né? Aí eu dei um exemplo para ele. Falei, cara, quando eu era criança, eu sempre via aquele povo na África sofrendo e passando fome. Você quer realmente dizer mesmo, com tanto de pessoas que se dizem, né, de religião, você acha mesmo que se juntasse todo esse pessoal e quisesse ajudar aquelas pessoas, você acha que não conseguiria? Aí ele me disse, cara, eu tenho certeza que conseguiria. Aí eu falei pra ele, né? Falei, sabe por que isso não acontece? Porque o governo oculto que controla esse mundo aqui, ele não quer que isso aconteça. Então ele influencia isso na cabeça das pessoas, na cabeça das organizações, para que essas coisas não aconteçam. Vai passar a minha geração, a sua, e aquelas pessoas ainda vão continuar lá sofrendo. Sabe por quê? Porque é isso que alimenta as forças das trevas, né? É isso que alimenta de energias ruins que os seres que nos aprisionaram aqui se alimentam.
Simples assim, né? Felizmente a gente vive num mundo de mentiras, as coisas estão começando a mudar. Eu já falei aqui a respeito de uma religião aqui num vídeo aí. Eu toco com muita calma nesses assuntos porque a intenção não é ficar ofendendo ninguém, mas sim mostrar a verdade, né? E uma dessas religiões, por exemplo, tida como a salvadora de todas, ela sabe muito bem que isso daí que eu tô falando é a pura verdade. Num outro vídeo eu vou falar a respeito disso, vou falar a respeito de um papado aí que vai chegar ao fim daqui a algum tempo. Justamente por quê? Porque quando as verdades começarem a ser reveladas, muitos conceitos de religião vão mudar. E é aquilo que eu sempre digo para vocês, pessoal, liberte-se. Liberte-se porque um caminho novo vai chegar para a humanidade e a gente precisa estar preparado para isso. Senão a gente vai continuar sendo prisioneiro aqui pro resto da vida.